Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Namekusei vai Explodir. E dessa vez aqui, vamos falar sobre as polêmicas esquecidas do K-pop. Eu já fiz vídeos nesse mesmo tema. Eu espero que vocês deem uma olhada lá depois, que são vídeos que eu considero bons. E esse aqui eu também tô achando que ficou bem bacana, eu espero que vocês gostem, tá certo? São algumas polêmicas que foram esquecidas e que eu acho interessante a gente comentar sobre, de o quão bizarro foi, sem entrar no mérito de que toda polêmica acaba sendo esquecida depois. Bora começar o vídeo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. De todas as histórias bizarras que eu posso ter contado aqui no canal, acho que essa aqui pode entrar no hall de fama de bizarra, porque vamos lá, né? É sobre o JYP tá supostamente envolvido com um culto extremamente bizarro. No dia 2 de maio de 2018, a Dispatch havia publicado um post extenso que supostamente evidenciava o JYP, ou Park Jin-young, como vocês preferirem chamar ele, tendo um certo tipo de afiliação com uma espécie de congregação cristã, a Igreja Batista Evangélica, bem como também uma pseudo-religiosa assembleia com o nome de Seita da Salvação. A Seita da Salvação, resumindo bem, é conhecida por ensinar aos crentes que eles ganharão o direito ao céu independentemente dos seus pecados, mas somente depois de serem formalmente salvos, entre aspas. E esse tipo de salvação, vocês conseguem imaginar muito bem o quão bizarro é? Não é salvação coisa nenhuma. É uma coisa que pode dar um vídeo se vocês quiserem uma explicação melhor, mas é só se muita gente quiser, porque, né? É um bagulho bem extenso de explicar. É uma história bem longa. Não tem relação com o K-pop. Mas enfim, continuando o vídeo aqui. De acordo com a Dispatch, JYP foi supostamente visto prestando depoimento e liderando uma reunião da Seita da Salvação que havia sido realizada no final de março de 2018 por um total de 7 dias. O JYP supostamente era um líder participante do encontro e outra celebridade, o Bae Yeon-jun, também havia sido visto participando desse evento um tanto quanto estranho. Também foi visto um ex-diretor executivo de uma empresa chamada Chonhae, e essa empresa é amplamente reconhecida como a proprietária e maior investidora da Chonhae Marine, uma empresa de barcos e turismo que tinha como posse aquele famoso navio que acabou naufragando em 2014, que infelizmente tiveram muitas vítimas fatais. E é aí que as coisas complicam pra gente. Porque voltando em 2014, o JYP tinha sido alvo depois que a Coreia sofreu essa tragédia do naufrágio, por conta do fato da sua esposa ser a sobrinha do Yoo Byung-gon. Ele é conhecido como presidente da Chonhae Marine e ele é legalmente responsável por esse naufrágio. E esse mesmo Yoo Byung-gon é o genro do fundador dessa Seita da Salvação, o Kwon Shin-chan. E no mesmo ano de 2014, em resposta aos internautas atacando e associando ele e sua esposa ao Yoo Byung-gon, presidente da Chonhae Marine, ele disse não ter nenhuma associação com donos dessas empresas problemáticas em questão, e nem a sua esposa. Mas de acordo com a Dispatch, o JYP é membro dessa Seita da Salvação desde 2012. E sua esposa também estava no comando supervisionando várias reuniões da seita. Esse mesmo Byung Ki-chun e o Yoo Byung-ho, sogro do JYP, também tiveram histórico de acabarem enfrentando acusações criminais por negligência nos negócios, direcionando ilegalmente dinheiro de suas empresas pro Yoo Byung-gon, presidente da Chonhae Marine, que é o tio da esposa do JYP e também é genro do fundador da Seita da Salvação, lembrando aqui pra vocês, pra não ficar confuso. A Dispatch também afirma que depois de ser libertado de sua sentença de prisão anterior, o Byung Ki-chun começou a operar negócios lucrativos através dessa Seita da Salvação, com a participação ativa dos membros dessa mesma seita. Em 2014 acabou afirmando e reafirmando muitas vezes de que eles não tinham nenhum envolvimento direto nessa tragédia do naufrágio. Que esse é o problema também, que muitas pessoas acabam ligando o nome da Seita da Salvação ao negócio do naufrágio, porque tem relações entre os dois. Tem. A gente acabou vendo aqui, no que eu falei, que tem algumas relações. E por fim, a Dispatch argumenta de que as celebridades têm liberdade de praticar qualquer religião da sua escolha, mas que, no entanto, de acordo com ela, JYP pratica exatamente os mesmos princípios religiosos pregados não apenas pelo fundador da Seita da Salvação, Kwon Shin-chan,
mas também o genro de Kwon, o Yoo Byung-won. E foi relatado que o Yoo Byung-won foi encontrado sem vida meses depois da tragédia do naufrágio, em julho de 2014, depois de meses se escondendo das autoridades coreanas, e ele também era um pregador dessa seita da salvação. Mas aí, muito recentemente, o JYP apareceu no Radio Star e ele explicou algumas coisinhas pra gente. Ele disse nesse episódio que havia viajado a Jerusalém durante 2 meses uma vez aí. E enquanto ele viajava, ele acabou estudando a Bíblia, explicando que ele entendia com a mente, mas não conseguia acreditar com o coração no que tinha lá na Bíblia. Então um amigo dele perguntou pro mesmo se ele podia apresentar e ensinar a Bíblia pra ele. E daí o JYP falou que não acreditava, mas esse amigo insistiu falando que se ele ensinasse, ele entenderia. E no 5º dia que eles estudaram juntos, o amigo dele já era capaz de acreditar nas coisas que estavam ali na Bíblia. E aí começou a crescer um grupo de estudo da Bíblia, de acordo com o JYP. A partir desse amigo aí, acabou ficando grandinho. Quando, entre aspas, do nada, em 2017... ele passou a acreditar também. JYP continua dizendo que os artigos publicados pela Dispatch eram artigos dizendo que ele era diretamente ligado com essa seita da salvação, pois, como foi falado no início, alguns membros dessa seita da salvação foram encontrados nesse mesmo grupo que o JYP frequentou. Só que ele disse que isso não significa nada, que ele salientou que nada ali estava correto, que ele não era afiliado a nenhum grupo religioso sequer, era apenas um pequeno grupo de estudo bíblico. E quando perguntaram a denominação dele, ele disse que não tinha e que eles ainda estavam por si mesmos. E ele também afirmou que sua esposa também não tem nenhuma ligação com grupos religiosos e até mesmo oficiais dessa seita negam ter JYP como um dos seus seguidores. Então é isso, é uma história bem extensa, eu espero que tenha ficado bem claro, mas eu tentei explicar da melhor forma para não ficar confuso. Steve Yoo, também conhecido pelo nome coreano Yoo Sung-jun, é um cantor sul-coreano / americano que acabou se tornando um cantor e ator muito reconhecido e muito popular na Coreia do Sul, como um artista do K-pop. Ele teve uma carreira bombadaça de 1997 até 2001 por lá, quando em 2002 acabou acontecendo algo. O Steve Yoo, sempre ali quando estava se aproximando do serviço militar dele, ele ficava dizendo: não, eu vou servir, fiquem tranquilos, eu vou acabar servindo sim, na TV. Ele sempre repetia isso. E muitos acabaram antecipando isso e falaram: ok, ele vai servir ao exército sul-coreano como todo coreano homem. Porque para quem não sabe, os homens sul-coreanos precisam, a partir dos 18 até os 28 anos, contando a idade normal aqui, como a gente conta, precisam servir 21 meses lá na Coreia do Sul, obrigatoriamente, e depois eles voltam às atividades normais. Isso é cultural, isso é sagrado para eles. Só que em 2002, um pouco antes dele ser encaminhado para isso, ele acabou se naturalizando cidadão americano e acabou soando como se ele estivesse fugindo, de algo sagrado e cultural. E como resultado disso, o governo da Coreia do Sul considerou um ato de deserção e o deportou, proibindo permanentemente de entrar no país. E desde então ele apelou repetidamente para o governo sul-coreano liberar o visto para ele visitar a Coreia do Sul. Foi negado algumas vezes sua entrada com vistos e ele já processou o governo sul-coreano também. E resumidamente é só isso. Eu acabei resumindo bastante aqui o que aconteceu e as opiniões ainda ficam divididas, mas pendem bastante pro lado dele ter fugido, ao ver de muitos, de algo sagrado do país. E como eu falei muitas vezes, é uma questão para ser discutidas com eles, só eles, e a gente não deve dar pitaco nenhum, que a gente que não é coreano, a gente que não tá lá no país, a gente não deve falar nada, a gente não deve falar: ó, veja bem, eu acho que na minha opinião, veja bem. Não. Nossa opinião não importa. Nossa opinião nada importa em assuntos culturais como esse. Bom, esse aqui é um pouco mais desconhecido porque aconteceu faz um tempinho e acabou sendo abafado. Mas é pesadinho, hein? Aconteceu lá em 2011 para 2012 e tem a ver com o fandom do Dalshabet e do B1A4. Vamos lá para eu explicar. Tudo começou no fim de 2011, em dezembro, no SBS Gayo Daejung, quando o Dalshabet, um grupo feminino, e o B1A4, grupo masculino, fizeram um stage em colaboração. Como normalmente acontece com grupos quando eles vão nessas premiações,
e eventos de fim de ano, eles acabam colaborando. Só que o grande problema que acabou gerando hate ali pra eles foi a questão de ser um grupo feminino e um grupo masculino. Oh meu Deus! E porque tinha muito toque. Ah, meu Deus, eles estão tocando profissionalmente. E a partir desse hate que foi gerado na apresentação, foi gerado também rumores bizarros. E em um desses rumores, uma pessoa fã do Dawshabet foi acusada de fisicamente abusar de outra pessoa fã do B1A4. Enquanto alegavam também aleatoriamente de que a Serri do Dawshabet tinha rejeitado descaradamente um membro do B1A4 que estendeu sua mão em uma saudação amigável. Só que a confusão se iniciou mesmo 2 semanas depois de tudo isso, no início de janeiro de 2012, quando o Isaac, a competição meio que olímpica dos idols, começou. Foi quando a galera começou a circular rumores de que pessoas fãs do Dawshabet estavam sequestrando e agredindo de várias formas pesadas possíveis de se imaginar, até a pior delas, que dá até nojo pensar que as pessoas criam rumores desse tipo, fãs do B1A4. E aí, obviamente, as coisas começaram a ficar fora de controle a partir daí, porque as pessoas já estavam fazendo rumor desse nível. Então a polícia entrou no meio para esclarecer que nada assim tinha acontecido e que não teve nada disso rolando durante o Isaac. E a Happy Face Entertainment, empresa do Dawshabet, basicamente implorou para pararem com esses rumores falsos. Foi aí depois disso que algo normal aconteceu, básico, coisa de boas, né, mano? Algumas pessoas fãs do B1A4 hackearam o site do Dawshabet, colocando um monte de coisa dos caras do B1A4 e só hackeou lá e é isso aí. E falando, não mexam com o fandom do B1A4. A Serri, integrante do Dawshabet, foi uma das mais afetadas nesses rumores, sofrendo ameaças e pedidos para que ela tirasse a própria vida. Foi algo completamente surreal que aconteceu. Só por causa de um stage em colaboração onde tinha toques profissionais de coreografia ali. E depois, ainda bem, eu acho, não aconteceu nada disso, né? Pelo menos nada foi relatado, o que pode significar que nada nesse nível aconteceu de novo. Lembrando, é claro, que essas coisas só diz respeito dos fãs ali que fizeram essas coisas. Não tem como a gente demonizar todos os fãs do B1A4, até porque é ridículo a gente fazer isso, tipo, não dá pra generalizar uma coisa dessa, tá ligado? Não é todo mundo que é assim. E muito menos o grupo não tem nada a ver com essas bizarrices. E lembrando, tudo se originou de uma performance de 2 grupos profissionais. É complicado, né? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Samuel TK e K-Pop é Good.